Funcionar. A tela está sendo exibida para vocês, não está? Bom, o pessoal ainda está chegando, mas à medida que eles forem entrando, eles vão participando para que o Matheus também dê a contribuição que eu acho extremamente válida, né? É necessário a gente começar no horário certo para não engarranchar também outros professores, porque vocês têm outra aula daqui a pouquinho, certo? Eu quero que vocês observem aí as duas frases que estão na tela. Tudo que a memória amou já ficou eterno. É da nossa querida Adélia Prado, poetisa divinopolitana. Então, quando a gente tem uma pessoa como ela, né, que tem um dom especial e que está muito próximo, a gente tem uma dificuldade muito grande de valorizar o que é nosso. A gente dá mais valor àquilo que é externo, que é estrangeiro, do que aquilo que é nosso. E ela traz nessa frase uma significação muito importante, associando palavras ali extremamente significativas, três em especial: memória, amor e eterno. Então, essa conjugação, essa confluência dessas palavras fazem a gente pensar na importância da gente valorizar tudo aquilo que a gente tem como registro. E quais são os nossos registros? Principalmente aquilo que a gente carrega nas nossas lembranças, nas nossas memórias. E aí eu gosto de associar que a gente memoriza, que a gente aprende, que a gente associa essa bagagem histórica com aquilo que a gente ama. Então, quando a gente diz assim, eu não consigo entender matemática, talvez é porque o prazer, o gosto não foi descoberto ali. Nossa, eu não gosto de ler, é porque também não foi despertado o gosto pela leitura. Quando você descobre que você gosta, que você ama, aí a memória vai ser carregada de emoções, né? Vai ser, eu acho que é como se fosse um grande baú onde você vai guardando tudo aquilo que você ama de fato, os seus tesouros. E isso faz com que as coisas sejam eternas. Guimarães Rosa dizia que as pessoas que a gente ama não morrem, elas ficam eternas, né? Elas deixam de fazer parte da nossa vida no nosso entorno, do lado de fora, e passam a morar dentro da gente. Então, eu acho que tem muito a ver com essa frase da Adélia Prado, que também acho que agrega, né, com a próxima, que é exatamente a que está do lado. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Eu falei de manhã e vou repetir para vocês. Eu prefiro acreditar que a vida é a segunda, que tudo que nos acontece é um grande milagre para nos tornar algo melhor e maior. Mas é em cima da primeira frase, que tem a ver com a memória afetiva, afetuosa, daquilo e daqueles, né, que nós carregamos em nós eternizamos de alguma forma, que eu peço para que vocês escutem com muita atenção o que o Matheus tem para falar para a gente sobre um projeto muito bacana do qual ele faz parte. Matheus? Bom dia, gente. Boa tarde, né? Acostumado que de manhã foram duas aulas. Tudo bem com vocês, F3? Tudo, Matheus, com você. Tudo também. Oi, Matheus. Olá, Sofia. Abra a câmera, viu, Matheus? Não sei se está com ela aberta, Já está abri aparecendo aqui. para mim aqui. Matheus. Bom, gente, hoje eu vim falar para vocês sobre o Memorial Inumeráveis, desde já agradecendo a Neide, né, pela oportunidade de estar apresentando o memorial para vocês. Alguém aqui conhece, já ouviu falar? Não. Bom, então é justamente que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. O memorial ele surgiu no final de abril, uma iniciativa de dois artistas lá de São Paulo. É um projeto que é todo composto por voluntários para eternizar as histórias das vítimas do coronavírus aqui no Brasil. Eu costumo dizer que a frase da nossa poetisa divinopolitana Adélia Prado, que abriu a nossa aula e nosso encontro aqui de hoje, é o meu lema lá no projeto. O que a memória ama fica eterno. E é isso que a gente justamente está fazendo, eternizando essas histórias. E esse verso aqui, essa poesia, representa muito bem o trabalho que é feito por nós lá.
Não há quem goste de ser número, gente merece existir em prosa. Que a gente vê todos os dias nos jornais falando sobre o número de mortes aqui no Brasil, não para de crescer, não para de aumentar. E por trás de cada vida que se vai, existe alguém, como a gente, como eu, como vocês, que tem suas histórias, suas memórias, seus afetos, deixou entes queridos para trás e nem sequer teve a oportunidade de se despedir. E o projeto vem justamente para isso. Para participar, como é que faz? Lá no site numeráveis.com.br tem algumas formas do familiar ou do amigo entrar em contato com a gente. Ele pode enviar um áudio no WhatsApp, ou então ele pode escrever um texto tributo. Depois disso vai para a equipe de apuração, que eles vão confirmar realmente se a pessoa morreu de Covid-19. O memorial não conta outras enfermidades. E depois disso chega a equipe de escritores, que é que eu faço parte. Porque no meio dessa pandemia a gente não pode sair de casa, eu não posso nem ir para o Integral trabalhar. Então eu pensei, como que eu posso ajudar? Então eu resolvi colocar os meus dons, os meus talentos, né, da minha formação como jornalista para registrar essas histórias. Chega até nós esses textos tributos para os escritores. Aí a partir disso a gente começa a montar. Tem alguns que chegam muito bons que a gente não precisa de nem mexer. Existe cordéis, cartas que as pessoas escrevem para os familiares. Alguns tem uma equipe que precisa de entrar em contato para entrevistar o familiar, para obter mais informações, para a homenagem ficar mais bonita. E há algumas 3 semanas eu comecei a fazer parte dessa equipe. Eu estava muito receoso, porque até quando algum amigo, algum parente na família perde alguém, eu não sei como agir. Porque a gente, né, nunca está preparado para a morte, para lidar nessas situações. E tem sido muito importante, muito gratificante para mim, uma oportunidade de crescimento pessoal, profissional, espiritual, emocional. E um dos primeiros contatos que eu fiz me emocionou bastante. Eu conversei com uma filha que a mãe dela, de 90 anos, tinha falecido lá no Ceará. Quando eu mandei a mensagem para ela, me apresentando, falando sobre o projeto, ela foi super prestativa, falou: sim, posso falar e agradeço a atenção. E aí ela já me mandou uma frase que mexeu muito comigo. Esta homenagem é um alento para uma dor indescritível. E aí a gente foi conversando, né? Eu fui pegando mais algumas informações, ela me mandou fotos, vídeos da mãe dela. E eu penso que quando o texto ele é publicado, eu acho que ele fecha um ciclo do luto na família, porque não pode nem fazer um velório, não tem nem a chance de você ir lá despedir do seu familiar, do seu ente querido. E eu falo que é o meu abraço virtual que chega em forma de palavras. E quando eu terminei de conversar com ela virou e falou assim: nossa, você nem faz ideia como é bom poder falar de minha mãe. Deus abençoe você e seu trabalho, sua ação é magnânima. Olha só, no momento de tristeza, de luto, de dor, a gente poder trazer um pouco de conforto para essas pessoas. E a gente acaba sentindo saudade, mesmo eu nunca ter conhecido, quando eu ia imaginar que um dia eu ia estar escrevendo textos tributos para essas pessoas. A gente, né, fala lá no memorial, a gente sente saudade dessas pessoas. São vazios que vão indo embora com a gente a cada dor, a cada vida que se vai. E um desses textos que eu escrevi acabou chegando num lugar que eu jamais poderia imaginar. E é o que a gente vai assistir agora. Fernando nasceu e passou a infância no bairro do Marizal.
capital paraense. Aos 9 anos, ficou órfão de pai, casou-se com Dona Antonina e teve 3 filhos e 3 netos. Era um excelente pai, não só para os filhos, como também para os amigos, parentes, genros e nora. Na empresa onde trabalhou, os colegas também o chamavam, é claro, de pai. Na casa onde morava, tudo era motivo de festa. O quintal estava sempre aberto para todos. No dia do Círio, grande festa religiosa dos paraenses, a casa ficava lotada. Parece que a qualquer hora ele vai voltar e comandar uma grande festa, onde é proibido ficar triste. Fernando, de 78 anos, Nide, de 85 e Vera, de 69. Eles estão entre as mais de 72 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. O site Inumeráveis está há 72 dias compartilhando depoimentos. Presta uma homenagem aos que se foram neste momento tão desafiador que todos nós vivemos. Um serviço que tem reconfortado milhares de famílias no Brasil, transformando os números em histórias de vida. Em meio a centenas, milhares, né, de vidas que se foram, a homenagem que eu fiz para o Fernando foi escolhida, né, para ser interpretada na voz do Neila Torraca. E o texto que o filho dele, o Fernando Júnior, escreveu para o site veio com bastante informações e, nesse caso, eu não precisei entrar em contato com o familiar, porque com o que ele tinha escrito dava para fazer um tributo e uma homenagem bem bacana. E essa semana nós temos 2 lives semanais no Instagram do Memorial. Na segunda-feira, que é feita pelos voluntários, que participam, vão lendo histórias, contando os bastidores, como foi feita a apuração, a escrita. E na quarta-feira, a live Sarau, que a gente está lendo em ordem alfabética esses tributos que já foram publicados no site. E essa semana foi com a letra F. E o convidado foi o Fernando Anitelli, né, que já esteve algumas vezes no Integral junto com o Teatro Mágico. E durante essa live, a Gabriela, ela leu um tributo que mexeu muito com quem estava lá assistindo. Antes de eu soltar, Matheus, tem aluno perguntando no bate-papo como que chama o site, link do Instagram. Fala aí para eles. @inumeráveismemorial, que lá são Se quiserem publicados... acessar, né? Uhum. Lá são publicados epitáfios. Os epitáfios têm no máximo 110 caracteres, que é para você já conhecer, imaginar quem é a pessoa, a partir daquelas informações. E o memorial ele não tem fotos, para justamente isso, a gente pensar e imaginar como que era a pessoa que se foi. Ok, vou colocar a história da Fernanda. Tem uma que é dura, mas acho que eu vou ler ela. O que você acha? É um pouco dura. É uma história bonita, porém difícil. Acho que eu vou ler ela. Daí a gente canta uma música para ela. Linda. Fernanda Torres. Pessoa doce, dona de um coração gigante, de um lindo sorriso, amava os animais e sonhava em ter uma menina. Nanda, mãe de Luiz e de Maria Flor. Casada com José Luna Filho, amava os animais. Sonhava ser veterinário, mas ao crescer tornou-se dentista. Seu sorriso era lindo. Talvez quisesse proporcionar o mesmo às outras pessoas através do seu trabalho. Sonhava em ter uma filha, uma menina. Ficou grávida de Maria Flor. Com 29 semanas de gestação, recebeu o diagnóstico de Covid-19. Fez um parto de urgência por um agravamento no seu quadro pulmonar. Nasceu Maria Flor e veio com uma luz para todos ao redor. Nanda resistiu por mais 11 dias até partir. Depois de 2 dias, a pequenina foi ao encontro da mãe. Nossa, é muito difícil. A luz de Nanda continuará a se fazer sentir. A luz de Maria Flor continuará a se fazer sentir. Continuará a alcançar aqui na Terra aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las e que as carregarão na lembrança.
Putz. Muito. Fernanda nasceu em Santa Catarina e faleceu em Alagoas aos 37 anos, vítima do coronavírus. Que história! Isso é tipo filme, cara. Isso 37 anos é muito jovem também, cara. Muito, muito. Nossa. Dá uma vontade de falar assim, gente, toma cuidado, pelo amor de Deus. Olha o tipo de história que acontece, né? Bebê, criança, grávidas. Acho que não precisa, né, de falar mais nada. A história já fala por si. Que a gente vê aí que o vírus não escolhe idade, não escolhe sexo, orientação sexual, classe social. E difícil, né? Outro dia eu escrevi um tributo. A gente fala lá no memorial que as histórias escolhem a gente. Quando a gente entra lá no site, elas ficam em ordem e a gente pega a primeira que está disponível. E eu escrevi de um senhor lá de Pernambuco que morreu aos 107 anos. Então acho que quanto mais cedo a gente tomar as medidas, as recomendações da OMS, a gente vai poder mais rápido voltar às nossas atividades, voltar Sim. a se encontrar lá no Integral. Eu lembro que no comecinho mesmo, né, esse distanciamento, a Prefeitura de Teresina fez um vídeo. Pegou algumas pessoas que falavam assim que não, que a economia tem que continuar funcionando, o comércio tem que continuar aberto, e levou para um espaço. E aí perguntou a elas assim, se você tivesse só um respirador, qual dessas pessoas você escolheria para viver? E aí quando ela olhava para trás, lá estava o pai, a mãe, os irmãos, em outro caso estavam os amigos, e aí a pessoa já chorava e não sabia quem que ela ia escolher. A gente viu, né, lá no Amazonas, no Ceará, o sistema de saúde colapsando, faltando vagas, médicos, né, tendo que escolher qual paciente vai viver. E, infelizmente, a gente está vendo essa situação se repetir agora aqui em Minas Gerais. Belo Horizonte, o sistema de saúde já está entrando em colapso. Infelizmente, aqui na nossa cidade, está indo para o mesmo caminho. E a gente não quer perder nenhuma vida, porque cada vida que se vai, a pessoa deixa suas histórias, deixa os amigos, familiares e vários conhecidos. E é muito doloroso esse processo. A gente não pode esquecer, né, Matheus, que quando a gente vê na TV, a gente vê como uma banalização tão grande, porque fica parecendo que são só números, é só mais um. E na verdade não são mais, né? Não é um número a mais, não é 1 milhão a mais, é mais que isso. São pessoas, são histórias, são memórias, são familiares que perderam quem amavam. Então, eu acho que às vezes a banalização da vida com a banalização da morte faz a gente achar que isso não tem valor ou que não tem importância nenhuma. Ou seja, não é comigo, isso não importa. E importa, né? E significa muito. Tem uma pessoa que perguntou no bate-papo se o Anitelli canta no Teatro Mágico. Sim, é o vocalista do Teatro Mágico, né? E é exatamente a próxima abordagem nossa aqui. Que quando a gente vê igual 76 mil mortes, 2 milhões de infectados, esses dados oficiais, a gente sabe que é um número muito maior. A gente olha e vê que está distante, mas quando a gente traz para a nossa realidade, olha aqui, Divinópolis, eu olhei aqui agora no site, já são 19 mortes, e a gente vê aí nas ruas lotadas, pessoas, né, não usando as máscaras adequadamente, não respeitando o distanciamento social. O isolamento aqui está baixíssimo. E abrindo um parênteses aqui, eu vi uma reportagem que entrevistaram uma brasileira que trabalha em Londres e ela está à frente de uma das vacinas mais promissoras para o coronavírus. E aí o repórter, na verdade a repórter, ao invés de perguntar para ela quando que a vacina ficará pronta, ela perguntou assim,
quando que você vai vir aqui no Brasil para rever sua mãe? Aí ela virou e respondeu assim, acho que em dezembro. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês acham, né, que a gente vai voltar pro integral? Nós todos estamos sentindo saudade, então quanto mais nós, os nossos pais, familiares, amigos seguirem as recomendações, mais Fazemos a rápido a nossa gente vai parte, né? voltar para o integral seguros e nós vamos vencer esse momento fortes e juntos. Em meio a tanta tristeza, a gente vai encerrar esse momento nosso com um pouco de alegria para vocês. Antes, Matheus, tem um menino que está perguntando aqui, mas nunca fala do número de recuperados. Fala sim, às vezes é porque vocês não estão acompanhando. Não são todos os canais que notificam, né? Infelizmente. Há uma subnotificação de contágio, de contaminados, mas há alguns lugares, alguns sites que divulgam isso sim. Então, às vezes, o canal em que vocês estão centralizados não estão fazendo a divulgação, ou não estão mostrando. Mas tem gente séria que está divulgando isso sim. Casos especiais, inclusive, eu acho que o Matheus também deve estar acompanhando, de senhoras que saíram disso, já idosas, de crianças. Então, a idade não é um fator, né? Na verdade, existe aí uma coisa que foi divulgado que era só para idosos e o que a gente vê, na verdade, atingindo de uma ponta a outra, como o Matheus exemplificou. Eu vou colocar o Anitelli aqui com a música em si, que eu acho que é uma das mais bonitas e que o Yannis tanto gosta, como para exemplificar a ligação, né, do integral em si. Que música será que a gente escolhe? Estão pedindo hoje mais velho. Que música será que a gente escolhe para fechar? O que você acha? Ué, se estão pedindo hoje mais velho, eu vou tocar hoje mais velho para fechar. Tem a ver, porque lá fala fé, a fé que você deseja. O café que você... Não, Fernando, não é café. Tava demorando esse palhaço aí. Café que você deposita em... Agora que entendi. A gente pode terminar com a música. A gente não precisa dar tchau. A música termina e a live termina. Com essa música que é uma homenagem ao Rô, seu irmão se foi, e a todos que se foram também. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, cena se inverte, puxando a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua vida que fazendo discorda, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de uma tua poesia, o verbo, a saudade do outro, a luta, fosse coragem pra chegar. E o fim é belo e incerto, depende de como você vê. Um novo credo, a fé que você deposita em você e só, mas só, enquanto eu respiro, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Mas só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar, só enquanto eu respirar, só enquanto eu respirar. E o fim é belo e incerto, depende de como você vê. Um novo credo, a fé que você deposita em você só, mas só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Mas só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar.
Antes do Matheus fechar a fala dele, Yasmin está pedindo a palavra. Pode falar, Yasmin. Yasmin? Marita, fone aqui. Dando para me ouvir? Sim, tá baixo, mas estou te ouvindo. Quando, tipo assim, tem um tempo já que eu conheço teatro mágico, né? Aí teve até uma live dia 12 do mês passado. Aí, tipo assim, quando eles tocaram essa música, o vocalista explicou, né? Tipo assim, a história da música, falou que ele fez essa música pro irmão dele. Exatamente. E que ele postou depois que o irmão dele faleceu. Só que essa música, que ele já tinha escrito ela já tinha muito tempo. Só que aí tem pessoas que acham que ele fez essa música para ele depois que ele morreu, mas foi antes, porque ele sempre achou importante falar que ele ia sempre lembrar do irmão dele. Aí até que ele fala, além de quando eu respirar. É uma homenagem maravilhosa, né? E para uma memória afetiva muito significativa. Matheus, a palavra é sua. Bom, então, gente, é isso. Muito obrigado, né, pela oportunidade de vocês estarem aqui me ouvindo, falando sobre o memorial. E vamos seguir, né, as recomendações, né? Vamos cada um fazer a nossa parte para que em breve a gente possa estar todos juntos novamente para esse momento tão difícil, tão delicado, fique só na história, que a gente vai vencer e vai passar juntos. Isso mesmo, Matheus. E mais, tá, gente? Não olhar para esses números apenas como números, mas como um monte de histórias que em algum momento se intercruzam com outras histórias. Essas pessoas deixaram saudade na vida de muita gente. Então não dá para a gente passar por isso em branco, né? E é por isso mesmo que eu vou lançar um desafio para vocês aqui, o Matheus já sabe. Em todas as turmas que eu apresentei isso hoje, em cada uma delas eu pedi um desafio. E eu vou desafiar os F3 a irem lá no site do Inumeráveis, encontrar uma história bacana e organizar um áudio contando essa história. Nós vamos nos organizar em grupos na segunda-feira. Na segunda-feira eu vou pedir que vocês me ajudem a organizar os grupos, porque aí vocês vão me ajudar a fazer por afinidade, não por imposição minha, tá? Não precisa ser por ordem alfabética, mas tem que ser por sala. O F3A tem que estar junto, o F3B tem que estar junto, o F3C tem que estar junto, certo? E a partir dessa organização, vocês já vão pensar na melhor maneira para narrar essa história. Vocês vão ter que pensar em algum roteiro, alguma coisa, o que é mais enfático, como que vai ler, quem é que vai ler, qual voz fica melhor, tá? E vocês vão pensar nessa estrutura, né, Matheus? E aí a gente, de cada turma, a gente vai pedindo uma coisa diferente, acrescentando essa ponte com Inumeráveis. Uma maneira de levar vocês a conhecerem essas histórias, escolherem alguma e, ao mesmo tempo, perceberem sensivelmente como que essa humanidade foi se perdendo e como ela é importante de ser valorizada. Combinado? Hein, galera? Combinado. Então, na segunda-feira, vocês vão me ajudar a organizar os grupos, certo? E aí, mais para o final da semana, lá para quarta ou quinta-feira, a gente já começa a ver o que vocês conseguiram fazer, em que pé que estão. A minha meta, vocês devem ter visto que eu já agendei as minhas aulas, é que na nossa aula de sexta que vem, vocês apresentem os áudios. Ah, mas não vai dar tempo de apresentar todos eles. A gente faz a outra coisa que eu acho, até, Matheus, que você pode me ajudar a pensar, e aí na segunda-feira a gente faz, talvez limitar o tempo Geralmente de áudio para não ficar muito grande, né? E aí do vídeo também que nós propusemos hoje para o M2, também eu acho que precisa de uma questão de tempo. Porque igual lá no Fantástico, no caso da história minha, o Neila Torraca, ele não leu ela toda, ele resumiu ela em 45 segundos. Acho que até 2 minutos é um tempo bacana. Para não ficar, não cortar tanto, né? Mas dependendo da história, não vai precisar disso tudo. Dependendo da história, eles vão ter que fazer um recorte na história para poder fazer a narrativa no áudio.
Então, isso tudo tem que ser organizado a partir depois da organização dos grupos. Aham. Mas aí vai me ajudando a pensar na questão do vídeo também, se o tempo Sim. vai ser o mesmo, se a gente faz uma modificação, que eu acho que é válido. É, Então, galera, vamos dar sequência no nosso conteúdo. Matheus, valeu muito pela participação, tá? Em eu que todas elas eu agradeço. fiquei engasgada, emocionada. Aliás, eu acho que de ontem para cá, né, que é exatamente a nossa execução, que era de ontem, foi no M1, essa ponte mexeu muito comigo. Eu acho que é uma maneira até da gente repensar por que a gente, às vezes, não valoriza as pessoas que estão, às vezes, tão próximas, estão do nosso lado, né? E, às vezes, a gente tem que esperar acontecer alguma coisa, perder para depois dar valor. E a gente não precisa esperar perder para dar valor. É aquele velho ditado, né? A gente só dá valor depois que perde. Então, a gente tem que aproveitar a vida a cada momento, que a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, como que vai ser daqui a 1 hora. Então, É igual a música Pais e Filhos, né? Uhum. Que a gente precisa cuidar do hoje, porque a gente não sabe se o amanhã vai existir. Sim. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Bom, vamos retomar, meninos. Nós já fizemos, né, uma parte disso daqui. Eu mantive esse slide, porque essas 5 frases aqui foram colocadas aí no livro de vocês, e foi pedido das questões 2 até a 5, foi pedido para vocês fazerem algum tipo de análise em cima das frases. Como eu, no slide seguinte, fiz com vocês, uma por uma, vocês lembram disso aqui? Eu mantive isso aqui, porque é uma maneira da gente analisar e observar, porque quando eu vou responder a questão em si, vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil a minha resposta a partir do momento que eu já fiz a análise detalhada de cada uma delas. Então, qualquer pergunta que vier em cima da transitividade do verbo ou predicação verbal, a relação com o predicativo, né? Ou a relação da classificação do predicado, que são questões que vão ser abordadas aí na página, deixa eu confirmar em qual página que está aqui, eu estava com o meu livro fechado, página 108, gente, deixa eu ver se é isso mesmo, não, 109. Nas questões em si, o que vocês vão observar? Eles vão perguntar exatamente o que nós fizemos nessa questão. Só que como nós fizemos detalhadamente na outra aula, eu vou conseguir retomar com vocês nessa tela e visualizar o que é. Então, vamos a ela. Tá aqui a pergunta em si, com já as respostas colocadas. Então, pergunta-se o seguinte, nós já fizemos lá, então fica mais fácil. Quais dessas ideias dizem respeito à frustração causada por um comportamento consumista? E a resultado de uma pesquisa sobre o que é ser feliz. Então, são os números. Então, o que eu vou observar? Que a primeira, deixa eu voltar lá que eu esqueci os números. A primeira, a segunda e a terceira vão falar de consumismo. E a 4 e a 5 vão falar de felicidade. Vão constatar. Então, na primeira, cientistas percebem o consumismo relacionado a patologias como depressão e ansiedade. A palavra consumismo bem clara. Propagandas e anúncios trazem essa vida perfeita retratada de maneira muito acessível. Então, se é acessível, todo mundo pode ter. 3. Não nos tornamos executivos de sucesso. 4. Os entrevistados consideram a saúde da família essencial para a felicidade. Aí já abordou felicidade. A outra, os entrevistados apontam a convivência com os amigos muito importante para a felicidade. De novo, o foco da felicidade. Então, aí eu já consigo visualizar o que foi perguntado aqui. Observem isso, vejam se vocês colocaram a resposta de vocês correspondente. Fica mais fácil quando a gente já fez o detalhamento dela. Na 3 e na 4, a questão vai estar perguntando em cima da questão sintática, que é o que nós analisamos na aula passada. Identifique em cada uma das orações. Letra A, o objeto direto e o seu predicativo. Então, na número 1 foi colocado qual que é o objeto direto? O consumismo. Qual que seria o predicativo do objeto? Relacionado. Lembra que quando eu fui fazer aqui com vocês, eu falei que essa parte toda que está aqui, ó, e que não foi analisada, ela representa termos, né, que vocês ainda não estudaram, que vai estar um pouquinho mais para frente no livro, tá? Quase todas apresentam uma coisa que chama-se complemento nominal. O complemento nominal é muito parecido com o objeto indireto, tá? Por quê? Porque ele tem preposição em todas as suas situações. Então, vocês observem aqui, ó, que está relacionado a, retratada de,
que mais? Para a, né? Com os amigos, para a felicidade. Então, o que a gente observa? Esses termos, eles se parecem. Se a gente conhece a base do que é objeto direto, o que é objeto indireto, eu consigo, que são complementos verbais, eu consigo enxergar depois qual a ponte, qual a semelhança e também qual a diferença com o complemento nominal, tá? Então, por isso que eu não entrei no detalhe, porque vocês não estudaram ainda, mas é importante a gente pontuar que não estão ali de maneira aleatória. Eles compõem a frase e complementam o sentido do que está sendo colocado. Bom, o que mais? Então, olha, na 2, uma vida perfeita vai ser objeto direto, o predicativo do objeto retratada. Observe que tem sempre uma relação de concordância dos termos, tá, gente? Consumismo é masculino singular, relacionado também. Vida perfeita, núcleo é vida, retratada também, feminino singular. No 3, lembra que nós fizemos a frase lá, o objeto direto é o nos, e o predicativo do objeto é executivo de sucesso. Muito cuidado com esse pronome aqui, tá? O nos, que é o pronome oblíquo átomo, que se refere à primeira pessoa do plural. O que é isso? Eu estou falando, né? Eu estou associando ao nós, mas eu estou observando que esse nós vai exercer papel de objeto. Ele pode ser direto e ele pode ser indireto, dependendo do verbo e da posição que ele está na frase. Então, nós vamos analisar isso mais para frente, com mais detalhamento. Então, quando vocês ouvirem ou verificarem essa presença do nos, ele pode exercer um duplo papel. 4. Qual que é o objeto direto? A saúde da família. Qual que é o predicativo do objeto? Essencial. Fizemos isso na aula passada. 5. Qual que é o objeto direto? A convivência com os amigos. Qual que é o predicativo do objeto? Importante. Lembra que muitos de vocês acompanharam comigo, fizeram esse detalhamento nessa tela de cá. Então, a partir de tudo que está aqui, fica muito fácil eu ter as respostas do lado de cá. Olhem a B. A classe de palavras a que pertence o predicativo do objeto. Toda vez que vocês ouvirem a expressão classe de palavras, significa substantivo, artigo, numeral, pronome, ou seja, lá na morfologia, que nós temos essa subdivisão em 10 classes de palavras, cada palavrinha vai se enquadrar numa. Quando essa palavrinha é colocada dentro de um contexto, dentro de uma frase, aí ela vai exercer uma função sintática. E predicativo do objeto é função sintática. Classe de palavra está no ramo da morfologia. Então, são todos os adjetivos, só que tem uma exceção, que é executivos de sucesso. Por favor, coloquem essa exceção aí na letra B. Eu acredito que a maioria de vocês visualizaram o papel do adjetivo, mas eu não sei se vocês conseguiram visualizar que esse executivo de sucesso é construído de forma diferente. Executivo, gente, é uma palavra que é um substantivo. De sucesso, eu tenho preposição mais outro substantivo, mas quando ela é utilizada em conjunto, ela tem o valor de adjetivar executivos, certo? Por isso que ganha esse nome aqui, ó, locução adjetiva. Qual a diferença de um adjetivo e de uma locução adjetiva? Alguém sabe me dizer? Eu acho que vocês estudaram isso com o Maia. Quem lembra? Ou não lembro? Eu acho, não tenho certeza. Que a locução adjetiva é duas palavras que fazem função de adjetivo. Uma coisa isso. Sempre mais de uma. É o Bernardo, não é? Então, Bernardo, e os outros aí que estão ouvindo também, pode ser mais de uma. Ali nesse caso, são duas palavrinhas, né? Eu tenho um substantivo preposicionado, beleza, mas eu posso ter até mais de duas. Eu tenho ali o papel desse bloco, desse conjunto de palavras, exercendo valor de adjetivo. E a palavra locução, ela pode ser empregada como valor de adjetivo, locução adjetiva, com valor de conjunção, locução conjuntiva, tá? Com valor de verbo, locução verbal. Nós estudamos locução verbal lá no agente da passiva, vocês lembram disso? Locução verbal com adjunta adverbial, com o agente da passiva, construindo a voz passiva analítica. Vocês lembram disso? Que até vocês tiveram dúvida? E aí eu vou gerar um exercício, tá? Vou avisar vocês também. Vão ser só 5 questões para a gente explorar para frente. Então, a semana que vem a gente deve trabalhar essas 5 questões que eu vou gerar, mais essa coisa do áudio associado a enumeráveis, que eu acho que é uma maneira da gente associar aquilo que a gente aprende na prática. Tirar vocês aí do papel de ouvintes
e transformar vocês em protagonistas. Vocês têm que dar aula invertida, vocês é que vão ter que apresentar. Em vez de eu ficar falando, eu vou mais ouvir e avaliar enquanto vocês estão ali apresentando. Lembrar que avaliar, gente, não é só questão nota não, tá? É avaliar se ficou bom, o que está ali, o que pode acrescentar. Essas avaliações nos enriquecem, sempre. Enriquecem todos os lados, tá? Vamos lá na 4 rapidinho. Meu celular já despertou aqui para eu ficar atenta ao tempo, não deixar ultrapassar a aula de outro professor, que é desagradável, né? Considerando os objetos diretos e os predicativos do objeto identificados na questão anterior, conclua qual é a finalidade nas frases dos predicativos do objeto. Aqui a resposta que o livro traz, eu não sei se a de vocês está diferente, se tiver eu gostaria de ouvir. Caracterizar e qualificar os objetos diretos espinicando não gosto muito não, tá, gente? Mas a ideia é essa mesmo, eu colocaria só o particularizando, esmiuçando o que ele quis dizer ali, o sentido dos substantivos que eu acompanho. Eu acho que espinicado é um sentido mais de quebrar do que de agregar, e o valor é mais de agregar. Quem colocou aí de forma diferente poderia ler para mim? E aí? O que vocês me dizem dessa 4? Alguém fez diferente? Ou tirou uma parte dessa resposta que eu coloquei ali? Ou não conseguiram fazer? Eu coloquei parecido com isso, né? Tipo, coloquei que, tipo assim, usado para dar característica ao objeto. Ótimo, perfeito. Então, gente, é igual ela fez aí. Vocês não precisam colocar com as mesmas palavras que o livro sugere. Aqui é uma resposta possível. Eu ainda falei para vocês, eu não usaria a palavra espenicando ali, porque a ideia para mim é de desmanchar. E eu acho que o valor é de agregar. Então, particularizar, especificar, qualificar, caracterizar, dá mais sentido, tá certo? O qualificar, muitas vezes, é bom ser evitado, porque a gente tem uma dificuldade de ver a questão de qualificar como positivo e negativo. E a gente, às vezes, associa só a qualidades, então só a fatores positivos, tá? Então, na verdade, caracterizar vai dar essa ideia, mas qualificar tem as duas dimensões, por isso que foi mantido pelo autor do livro, tá? Bom, eu vou jogar aqui na tela para vocês o Meu Povo, Meu Abismo, tá? Vou ler com vocês, que é o próximo texto, que é um poema, né, do Ferreira Goulart, e eu quero que vocês observem como ele vai tratar essa questão da diversidade, a própria mão, né, com um monte de faces, de características completamente diversas, vai dar essa dimensão. E aí a gente dá sequência na nossa aula de segunda e organizamos os nossos grupos, beleza? Então vamos lá. Meu povo, meu abismo. Meu povo é meu abismo. Nele me perco. A sua tanta dor me deixa surdo e cego. Meu povo é meu castigo, meu flagelo, meu desamparo, meu erro. Meu povo é meu destino, meu futuro. Se ele não vir em mim, veneno ou canto, apenas morro. Então, eu acho que tem muito a ver com esse papel da diversidade, a dificuldade da gente trabalhar essa diversidade no gente, que o nosso povo, especialmente o povo brasileiro, ele é diverso, complexo, plural, e por isso mesmo precisamos tanto trabalhar essa relação, né, de desmistificar os preconceitos, de aprender a ver que nós somos racistas, preconceituosos, mas que a gente pode trabalhar isso e ser melhor a cada dia, vencer esse papel do preconceito, vencer os desafios aí para aprender a cada vez conviver mais e melhor, certo? Então, eu vou deixar na tela esse poema, nós vamos continuar a partir dele na nossa aula de segunda. Eu desejo a vocês um excelente fim de semana, que vocês olhem para essas histórias que nós comentamos lá no Inumeráveis como memórias afetivas, com carinho, com respeito, e que vocês também se cuidem mais, ajudem as pessoas que estão próximas a se cuidarem, sejam protagonistas no ambiente que vocês estiverem, para que a gente possa sair disso tudo com mais rapidez, com mais calma e principalmente com mais saúde,
Porque se a gente aprender a cuidar da gente, a cuidar do outro, com certeza isso muda. Mas se a gente não fizer a nossa parte, para onde iremos, né? Será que estaremos aqui daqui a pouco? O mundo precisa de repensar suas atitudes em todos os planos, ok? Então, se cuidem. Valeu a participação. Matheus, agradeço a sua presença e a contribuição que você deu às minhas aulas de ontem para cá. Boas aulas e bom final de semana, viu, gente? Tchau, Ney. Tchau, galera. Tchau, Ney. Tchau, Neide. Tchau, valeu muito, gente. Se cuidem. Tchau, Ney. Tchau, Neide. Tchau.